Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira para a gente conversar sobre cães, para a gente entender melhor o universo canino, para a gente melhorar o nosso relacionamento com os cães. Para tudo isso e mais um pouco, toda vez que a gente fala de cães, a gente tende a entender melhor os cães, a modificar coisas que não queremos fazer ou não sabíamos como fazer de outra forma. Então, sempre que a gente conversa sobre cães, sempre que a gente fala sobre um assunto, a gente amplia o nosso conhecimento para isso, a gente abre a nossa mente para começar a enxergar isso, não necessariamente de uma outra forma, mas com maior intensidade. A gente começa a observar os cães de uma forma um pouco diferente, com um olhar mais curioso, com um olhar mais atento. E é simplesmente isso que os nossos cães precisam da gente. Esse olhar com mais cuidado, esse olhar com mais atenção, com mais carinho. Por mais que a gente ame os cães, é importante você olhar os detalhes de cada um, as necessidades de cada um. E a partir do momento que você começa a conversar sobre isso, a falar sobre isso vira automático. Você, sem perceber, você já está olhando diferente para o seu cão, ou para um outro cão na rua, ou para um cão de alguém, quando você vai encontrar um cãozinho. Então é importante a gente sempre conversar sobre assuntos que valem a pena e vão modificar e melhorar o relacionamento que a gente tem com os cães dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vida. Então, boa noite a todos aí que chegaram já, que vão chegando. E conforme vocês vão chegando, eu vou iniciar com alguns aquecimentos aqui da nossa live. Eu queria, primeiro de tudo, fazer não um paralelo, mas criar um cenário, montar um cenário aqui, apresentar um cenário para que a gente possa tentar visualizar como é que funcionam as coisas. Quando as pessoas trazem um cãozinho para casa, e aí é independente de qual foi a forma que esse cãozinho foi parar ali. Não importa qual é o motivo dessa aquisição, se é uma adoção, se é uma compra, se encontrou na rua, não importa qual é o tipo do formato, né, desse encontro. Sempre, isso é sempre é comum demais as pessoas pegarem esses cães e trazerem eles no colo. Isso é muito comum, isso acontece com uma frequência incrível. Todo mundo que adota um cãozinho, que compra um cãozinho, não importa, independente dele ser filhote, muitas vezes até você traz um cão um pouco maior, mas aí você vai transitar ou transportar ele para sua casa através de um veículo, as chances da pessoa querer trazer e levar esse cãozinho no colo são muito grandes. Então essa talvez seja a forma mais comum que a gente conhece na nossa sociedade aqui para poder se relacionar com cães. É pegar o cão no colo, é ter contato físico ali, ó, carinhos, beijos. Isso acontece com muita frequência na nossa sociedade. Será que é bom? Será que é ruim? Não é disso que a gente vai falar aqui hoje, ou de repente até a gente entende um pouco melhor isso. Porque a nossa live de hoje é assim que se começa. Então é assim que se começa. Quando a gente começa a observar isso, eu mesmo, quando eu fiz a adoção de um cãozinho que morou lá em Santos, né, com a Milena, a gente trouxe no colo. A gente nem imaginava, nem pensava de outra forma. Pegamos lá na feirinha de adoção, fomos para dentro do carro e puf, no colo. E carinho, e aí o cão dorme, e aí o cão fica ali, ou às vezes o cão vomita, né, independente de como é a sua associação com o cãozinho, mas a gente tem esse costume. Na nossa sociedade acaba sendo comum a gente trazer um cãozinho, o primeiro contato, começar um relacionamento com o cãozinho, pegando ele no colo. Então o cão te conhece sendo pego pelo colo. Isso acontece muito. Outra situação que eu queria apresentar, e é uma história minha mesmo, independente de qualquer outra situação, é uma história particular minha. Eu fui uma vez em uma festa, que era uma festa de amigos da minha mãe, inclusive. Minha mãe acho que tá aí, se não tiver não tem problema. Aí a pessoa tinha prendido os cachorros dela porque ela falou que os cachorros eram muito chatos. E os cachorros eram traiçoeiros. Esse era o termo que ela usou. O cachorro é muito traiçoeiro. Então eu não quero deixar ele aqui no meio da galera, no meio da festa. E eu, muito legal, falei, deixa eu ir lá conhecer o cãozinho, ver o cãozinho de vocês. Quem nunca, né? Ainda mais na rua, às vezes, você encontra um cão, você quer se relacionar com ele, quer ser reconhecido, quer que o cão goste de você. Eu também sou essa pessoa. Então eu peguei e falei, vamos lá, vamos comigo, né? Ela foi comigo, que é dentro da casa dela. E aí fomos,
Chegamos na cozinha, ela debruçou ali, ficou com as patas ali, ele tinha altura suficiente para isso. E eu, muito legal, fui fazer o quê? Dei a mão pro cãozinho cheirar. Peguei e deixei ele cheirar ali minha mão, fiz assim, ó, com essa parte aqui, ó. Não sou bobo nem nada, né? Super esperto que eu era na época. Dei a mão assim para evitar de ele morder meus dedos. Aí fiz assim, ele cheirou, aí ele lambeu minha mão e eu falei, tá ótimo, ó. Já começou o nosso relacionamento, já nos entendemos. Aí fui lá e fui fazer um carinho na cabeça dele, direto daqui, fui passar a mãozinha na cabeça dele. E ele, mais do que depressa, nhaque, deu aquela mordiscada na minha mão. E aí foi a hora que ela falou, tá vendo? Olha, eu falei que ele era traiçoeiro, te mordeu, né? Eu falei, não, mas foi só uma beliscadinha, não foi nada. Realmente, não machucou a ponto de sangrar nem nada. Porém, na minha visão também, como é que se inicia um relacionamento com o cão? Como é que a gente começa isso? Tocando no cão. A gente precisa tocar nesse cão para começar um relacionamento. Será que é assim? Enfim, vamos começar agora a nossa live oficialmente aqui. A live de hoje, o tema é assim que se começa. Para que a gente comece a entender quais os primeiros cuidados, o que a gente precisa fazer logo no começo com esses cãezinhos que a gente tem, que a gente encontra, que a gente conhece, independente disso. E eu vou colocar aqui embaixo, deixar fixado, óbvio, a pergunta, que é uma pergunta para que vocês também respondam aí durante a live. Eu vou também entrar nesse assunto aqui durante o meu repertório aqui da live. Mas qual a primeira coisa a fazer com um cão em casa? E aí vocês dão a opinião de vocês, aí, o que vocês acham que deve ser feito logo que a gente tem pela primeira vez com um cão em casa, quando a gente chega com o cão, não sei, aí vai da cabeça de vocês o que vocês acham que deve ser feito, qual é a primeira coisa a fazer com um cão em casa. Eu vou começar com as perguntas aqui, falando os assuntos, e depois eu entro nessa questão da pergunta para ver a opinião de vocês também, a gente conversar um pouco, eu dar um pouco da minha opinião também, a gente entender melhor um pouco o universo de cada um. A primeira pergunta que eu fiz lá no Instagram, aqui no Instagram, qual é o primeiro comando que o cão aprende? E aí eu coloquei duas opções, coloquei o comando vem e coloquei o comando senta. Qual desses dois comandos, e aí eu separei só esses dois, podem ser outros, mas qual desses é o primeiro que o cão aprende? Eu vou falar primeiro do senta, né? Quando a gente fala do senta. Quando eu falo comando, são aquelas coisas onde a gente precisa falar alguma coisa para o cão, é um adestramento, é o básico do adestramento. Você falar alguma coisa e o cão responder aquilo de uma determinada forma sempre, igual. Quando a gente fala do comando senta, quer dizer que a gente pede para o cão sentar e ele vai sentar. O que acontece sempre com o comando senta? Quando a gente fala de sentar para um cão, não é a gente que ensina o cão a sentar. O cão senta normalmente. Ergonomicamente falando, o cão vai sentar. Em algum momento ele senta. Salvo qualquer outra situação muito específica, pode ser que o cão não sente normalmente, por alguma dor, alguma estrutura ali que não está muito bem formada, enfim. Mas os cães sentam. O que a gente faz? A gente, na verdade, insere esse comportamento em situações onde o cão não sentaria normalmente. Porque a gente imagina que o cão vai sentar quando ele está cansado, quando ele está esperando alguma coisa. Seriam as situações que o cão normalmente sentaria, onde nós também sentamos e descansamos. Quando a gente está muito tempo em pé, a gente senta. Quando a gente está esperando alguma coisa e demora, a gente senta. Isso é o mais tradicional acontecer, vai acontecer com o cão também. A gente vai começar a ensinar o cão e mostrar para ele que ele pode e deve sentar em situações onde ele precisa e quer alguma coisa. Por exemplo, o tradicional sentar para receber o alimento, sentar para receber um petisco, sentar para receber você, sentar para colocar a coleira. É isso que a gente faz com o cão. Então, na verdade, o cão não aprende a sentar com a gente. Porém, o comando para sentar em situações diferentes, esse é um trabalho que a gente precisa fazer com o cão, que é super saudável, vai desenvolver o cognitivo do seu cão, vai dar habilidades sociais para o seu cão. Mas, será que esse é o primeiro que o cão aprende dentro de casa, quando você traz ele para casa? Aí eu vou falar agora do outro, que é o comando vem. O comando vem, ele é um comando que pode ser utilizado com outras palavras. E o mais comum que as pessoas fazem, e fazem sem perceber, é o nome do cão. Então esse é o primeiro comando que o cão vai aprender, a primeira palavra que o cão vai aprender. De tanto que você usa
e o tanto de recompensas que esse nome traz para o cãozinho, é o primeiro comando que ele vai aprender. Ele vai estar em algum lugar, você vai chamar ele e ele vai vir. Então esse comando de vem é o primeiro que ele vai aprender quando ele chega em casa. Mesmo porque muitas vezes as pessoas falam o nome e chamam. E falam vem, né? Por exemplo, pega e fala assim, Cacau, vem. Então o vem é um comando que o cão vai aprender muito rápido, só que você precisa trabalhar e desenvolver esse comando para que ele consiga apresentar e responder a ele em determinados contextos, em contextos diferenciados, em situações mais desafiadoras, onde os estímulos são mais fortes, por exemplo, na rua, num parque cheio de cães, em uma festa, num shopping center, independente do lugar que é. Mas o primeiro comando que o cão aprende é o comando de vir, que ele vai vir até você. E aí pode ser qualquer tipo de palavra que você utilize para que o seu cão venha. Muitas vezes a gente nem utiliza o nome, né? A gente dá o nome para o cão, só que na mesma hora a gente inventa um apelido. E aí a gente começa a chamar o cão pelo apelido. E muitas vezes os cães têm mais de uma palavra que eles vêm até você. Então o comando de vem é a primeira coisa que a gente vai ensinar sem nem mesmo saber que estamos ensinando. Quando você fala o nome do cão e ele vem até você, é porque ele aprendeu, a primeira coisa dele foi aprender isso de tanto que ele ouviu e tanta recompensa envolvida dentro disso. Bom, eu acho legal vocês colocarem aí, faz sentido isso? Não, não faz sentido, que absurdo, a primeira coisa que o cão aprende é a deitar, é a comer, sei lá. Mas o primeiro comando é o comando de vir até você. Enquanto isso, podem ir respondendo a pergunta que eu deixei fixada aqui, não sei se está aparecendo para todo mundo. Se não estiver, eu vou falar qual é a pergunta. Que é qual a primeira coisa a fazer com um cão dentro de casa? Qual é a primeira coisa a fazer? Aí responde aqui na interrogação, porque daqui a pouco eu vou olhar essas opiniões de vocês para eu poder comentar um pouco sobre isso também. Enquanto isso, vou seguindo aqui o repertório, o roteiro da live. A próxima pergunta. Precisa contratar uma pessoa especialista? Estamos falando de é assim que se começa. É assim que a gente começa um relacionamento com o cão. É assim que a gente começa a vida do cão com a gente. Então será que precisa contratar uma pessoa especialista em cães? A resposta é sim. Seja até antes de você trazer um cão para casa, o ideal é que você conheça muita coisa sobre cães, principalmente esses primeiros dias, essas primeiras horas que você vai estar com o seu cão ali em casa. O que você precisa fazer, como você precisa fazer. A gente vai encontrar muito conteúdo gratuito, é óbvio que vamos encontrar, o que é maravilhoso, mas a gente precisa entender que quanto maior for o seu repertório para isso, maiores são as chances de você errar também. De você propor coisas para o seu cão que para ele não vai funcionar, para aquele indivíduo que está ali, não vai funcionar. Então o ideal é que a gente tenha uma pessoa especialista nos ajudando nesse momento. Como eu disse, de preferência até antes de você trazer. Para quando o cãozinho chegar, a primeira reação, o primeiro comportamento que ele tiver, o primeiro sinal que ele apresentar ali dentro daquele novo ambiente, a pessoa já consegue te orientar. Ou você já está tão treinada e preparada para observar isso, que você mesmo consegue resolver. Só que se você vai perguntando, nada contra, mas se você vai perguntando coisas para pessoas que já têm cães, né, vizinhos, sei lá, familiares que têm cães, essas pessoas vão te passar a experiência delas e o que para elas funcionou. Isso não quer dizer que vá funcionar para o seu cão. E se o primeiro contato que você tem para a gente começar, como é que a gente começa? Não é arriscando, não é vendo se dá certo, é a gente conhecendo o cão. E quando eu digo cão, eu estou falando da espécie, a gente conhecendo a espécie e sabendo quais os sinais que são mais importantes observar nesse momento para garantir que esse começo seja o melhor começo para ele. Porque aí certeza que lá na frente você praticamente não vai ter problemas com o seu cão. Porque o início foi muito bem feito, a base foi muito sólida. Então eu acredito e sempre indico, sempre oriento as pessoas a procurarem e contratarem sim uma pessoa especialista em comportamento animal. E aí é legal você conhecer várias pessoas para conhecer o método daquelas pessoas, como elas enxergam isso, qual é a visão, qual é a abordagem que elas fazem, para que você também goste disso. Para que tenha a ver com o que você acredita, com seus princípios, seus valores. Isso é mais do que importante.
Se você pensar que você está trazendo um ser para fazer parte da sua família, para ser integrante, um membro da família, não faz sentido você arriscar com métodos que você não acredita, que você acha que vai fazer mal para o seu cão. Pode ter certeza que você encontra aqueles métodos que são saudáveis demais, que só trazem benefícios, que são feitos com muita alegria, com muita energia, com muita interação, que só vão fazer bem para você e para o seu cão. Mas eu acho imprescindível você procurar uma pessoa especialista para te ajudar antes mesmo de você trazer o cão. Se possível, no dia que você vai trazer o cão, essa pessoa acompanhar todo esse processo. Para já começar a evitar algumas coisas que acontecem logo no primeiro contato. Quando você pega o cão, que eu falei no começo da live aqui, a primeira coisa é você pegar ele no colo e trazer ele no colo, aninhar ele no seu colo. É importante que tenha alguém junto com você que entenda bem para poder te orientar. Então façam isso, não deixem para depois, porque pode ser traumatizante. Vamos ver aqui. Como sempre, podem responder aqui a pergunta de hoje, que é qual a primeira coisa a fazer com um cão em casa. Coloquem aqui na interrogação, porque aí daqui a pouquinho eu vou só puxar mais uma pergunta e aí eu já venho para essa pergunta da noite, para a gente poder discutir sobre isso, entender a visão de vocês, eu também apresentar alguns posicionamentos, para a gente abranger cada vez mais a nossa visão com relação aos cães. Próxima pergunta. O cão vai comer sempre a mesma ração? Eu vou falar de ração especificamente, mas vamos pensar como a alimentação do cão. Será que quando ele vem, da onde ele vem, ele está se alimentando de uma forma? Seja ele filhote ou já seja adulto. E é muito comum que as pessoas, quando trazem o cão para casa, eles peguem um pouco da ração de onde o cão estava. Isso quando são adultos, né? Às vezes até quando já são filhotes, mas já desmamaram, né? E já estão se alimentando de alguma coisa mais sólida. É muito comum a pessoa trazer um pouco daquela ração que está ali, que o cão já come, para poder trazer em casa e o cão se alimentar disso. Só que muitas vezes as pessoas insistem naquele tipo de ração. E nada contra, não tem nada errado com isso, não é esse tipo de situação que eu quero apresentar para vocês. O que eu quero que a gente entenda quando eu pergunto se o cão vai comer sempre a mesma ração, e aí eu tô falando da hora que como é que a gente começa esse relacionamento, a gente precisa apresentar opções variadas para o cão, sabores diferentes, texturas diferentes. Não é porque ele já estava se alimentando de uma coisa que você vai continuar com aquilo porque era uma coisa que ele gostava, ou uma coisa que fazia bem para ele. Era só o que ele conhecia. Então não tem nada melhor do que quando você tem o primeiro contato com o cão, quando ele chega ali na sua casa, a primeira alimentação que ele vai fazer, você já começar a inserir algumas coisas diferentes. É muito importante para o relacionamento, o cão saber que ele tem essa oportunidade, que ali, ó, naquela pessoa que ele está vendo trazer isso para ele, está apresentando uma coisa com sabor, um cheiro diferente, uma textura diferente. É uma confiança que a gente ganha no cão. Não sei se vocês já ouviram, mas tem muita gente que fala, inclusive uma das pessoas que eu ouço muito falar é o Silvio Santos. Eu já ouvi o Silvio Santos falar isso, que o cão gosta de quem dá comida para ele. É uma realidade. Se você imaginar que a alimentação é uma das necessidades para a sobrevivência do cão, quem oferece isso para ele é tido de bom grado, sem dúvida nenhuma. Agora, se quando ele chega na sua casa, você apresenta opções variadas, isso vai ajudar tanto o cão a confiar em você, quanto você identificar o que o cão gosta, ou o que o cão prefere, sei lá. É importante demais essa variação logo que o cão chega em casa. As pessoas ficam preocupadas de, não, vou dar a mesma ração para ele não ter um problema de saúde, para não dar uma indigestão, sei lá, para não estragar sei lá, as pessoas falam um monte de coisa. E salvo situações específicas, o ideal é que você apresente novas alimentações assim que o cão chega em casa. E não ficar mantendo sempre a mesma. Enfim, essa é uma situação. Agora uma outra visão. O cão já adulto, que já vem comendo a mesma ração sempre ali, já faz 2 anos que come a mesma ração. Será que eu vou trocar? Ou eu vou manter porque em time que está ganhando não se mexe? Vamos apresentar opções, vamos ampliar o horizonte dos nossos cães, deixar ele conhecer novos sabores,
para a partir daí ele poder ter escolhas e você ter opções também, de não ficar sempre na mesma. Se você pensar por nós, a gente varia muito. Tem a nossa dieta básica ali, ó, pelo menos dos brasileiros que eu conheço, do arroz e feijão, mas a gente sempre incrementa, põe alguma coisa que precisa pôr. A ração do cão, a maioria delas, tem os nutrientes que eles precisam. Mas você precisa variar entre rações e entre alimentos também. Vai fazer você participar da alimentação do seu cão, fazer o seu cão valorizar esse alimento, porque é um momento que você interage com ele. Você vai conhecer cada vez mais o seu cão. Então não perca essa oportunidade de ir inserindo coisas diferentes para o seu cão experimentar, para o seu cão conhecer. Isso é muito saudável para o relacionamento e para a saúde do seu cão também. Fala, isso faz sentido? Eu falo, não, nada a ver, Beto. Se eu troco a comida do meu cão, ele fica 10 dias sem comer. Sei lá. Bom, agora vamos para a pergunta do dia, que é qual a primeira coisa a fazer com um cão em casa? Vamos ver a resposta, né, a opinião de vocês aqui. Ui, saiu, peraí, deixa eu clicar aqui de novo. Deixa eu ver se tem alguma parecida. Beleza, tem duas parecidas aqui. Enfim, eu puxei essa daqui porque parece tá mais ampla. Apresentaria todos os lugares que ele poderia frequentar. Boa, eu gosto muito dessa visão, né, da forma como a pessoa que escreveu aqui enxerga, de apresentar todos os lugares. Só que aí vem uma vírgula, que às vezes pode ser uma armadilha para o seu cão e para você dentro de casa, que é poderia frequentar. Nada contra, cada pessoa escolhe qual é a rotina e qual é a forma que vai conviver com o cão. Só que a gente precisa entender que a partir do momento que a gente traz um cão para dentro da nossa casa, dentro da nossa família, esse cão precisa ver nesse lugar todo, um lugar seguro. A questão de frequentar ou de poder ter acesso é totalmente secundária e precisa ser secundária. Você depois relevar e escolher alguns ambientes para que o cão tenha acesso e frequente mais vezes. Porém, ele precisa conhecer todos os ambientes da casa. Ele precisa saber exatamente, conhecer os cheiros. Não pode existir um lugar dentro da sua casa onde o cão não conhece, onde ele se sente inseguro. É a casa dele. Ele precisa saber. A partir daí, você vai começar a utilizar alguns ambientes com uma frequência maior, com fins específicos, com maiores recompensas, com maiores alegrias, com maiores benefícios. E o próprio cão vai escolher também ficar nesses lugares. É dessa forma que a gente precisa avaliar. Agora, não pode existir na sua casa um lugar onde o seu cão não conhece, onde ele não entra, onde ele não tem acesso. Isso não é saudável, tanto para o relacionamento, quanto para a saúde mental do cão. Imagina você ter Bom, enfim, se a gente transformar para o lado humano, para a visão humana, em uma criança, você tem um quarto que está sempre fechado, o que pode gerar? A criança não saber o que tem ali. Pode gerar curiosidade, pode gerar medo, pode gerar ansiedade, pode gerar um monte de coisa. Quando esse quarto estiver aberto, eu falei quarto já, né? Quando esse quarto estiver aberto, e aí? O que esse cão faz? Como é que ele vai se relacionar com esse espaço que ele nunca nem viu? Se é que ele sabe que existe, ou o que tem ali dentro, o que pode sair dali? É dessa forma que a gente precisa entender. Então, apresentar todos os lugares é perfeito. É assim que se começa. Você chega com o cão em casa e faz um tour pela casa, né? Conhece todos esses ambientes. E não deixa nenhum de fora. Nenhum canto. Deixa ele cheirar tudo, deixa ele explorar junto com ele, sempre supervisionado, para já garantir que essa experiência com esses ambientes seja muito positiva. E essa vírgula de poderia frequentar, a gente deixa para uma próxima etapa. Depois que o cão já conhece os ambientes e você já começa a fazer atividades mais frequentes com ele em alguns determinados lugares, o próprio cão vai começar a escolher lugares. E aí não tem problema nenhum você fechar uma porta, nem vai precisar, na verdade, porque o cão não vai ter acesso, ele não vai querer ir até ali, para ele é indiferente a existência daquele espaço. É legal a gente pensar dessa forma. Faz sentido ou não? Eu falei que tem que apresentar todos os lugares, mas depois você pode tirar. Ou não, tem que apresentar só onde o cão vai ficar. Eu estou dando a minha opinião aqui, como a gente deveria enxergar, mas cada família encara essa situação de uma forma. É legal a gente discutir sobre isso. Eu vou colocar aqui uma observação minha também, uma opinião minha com relação
ao que fazer, qual a primeira coisa a fazer com um cão quando você chega em casa. A minha opinião aqui, e aí eu tô colocando como... Eu tô misturando um pouco do Beto antigo com o Beto agora, o especialista, e a primeira coisa a você fazer quando chega com um cão em casa é sentar no chão com ele. É você sentar. O primeiro lugar que vocês chegaram ali, ó, você vai para a altura dele. Por quê? Você vai garantir primeiro que ele entenda que o lugar ideal para ele ficar é no chão, porque a tendência do cão, se ele quiser procurar abrigo em você, é ele tentar subir. Se ele encontrar uma cadeira, se ele encontrar um sofá, pode ser que ele suba para ter acesso a você. E, consequentemente, ele vai ter esse acesso. Você vai dar essa atenção. E aí, se depois, lá na frente, você não quiser que seu cão fique subindo em todos os sofás que ele conhece, em todas as cadeiras que ele encontra, você não pode visitar ninguém que seu cão sobe no sofá dos outros, de repente é um empecilho, é uma coisa que pode incomodar. E quando você senta na sua casa, no seu ambiente, no ambiente que vai ser do cão, e você senta no chão com ele, você se coloca ali na mesma altura que ele, ou seja, para ele você está dando suporte, e você está ali confortável. Um dos comportamentos que os cães apresentam para demonstrar que eles estão tranquilos ou que eles não querem se envolver em nenhuma confusão é sentar. Como eu falei lá no começo, é um comportamento normal dos cães. Então eles sentam. A partir do momento que você senta naquele ambiente, você começa a transmitir essa linguagem para o cão. Você começa a se comunicar com o cão como se fosse na cabeça dele, se houvesse um diálogo. Ia ser assim, podemos ficar tranquilo aqui? Então tá bom. Então se você tá tranquilo, eu também vou ficar tranquilo. E sem ir para outros lugares. Você pega e senta ali no chão. Ó. Essa é uma ótima forma de você iniciar um relacionamento com um cão dentro da sua casa. É assim que você pode começar. Você chegar, senta ali, espera ficar tudo bem, tudo tranquilo, e aí você vai. Apresenta outros ambientes, senta em outros ambientes com ele. E quando eu digo senta, não é para você sentar e trazer ele para o seu colo. Não. Imagina duas pessoas amigas ali, ó. Você sentado e ele aqui. Seja deitado, sentado, pode estar encostando em você? Até pode. O ideal é que não haja essa necessidade desse toque. Porque ele sabe que você está ali. Mas é esse relacionamento que a gente cria com o ambiente e com você. Então sentar é uma das coisas muito legais de você começar com o seu cão, assim que você traz ele para casa, é você sentar no chão ali, de parceira ali com ele. Pensem nisso. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu puxo mais respostas de vocês, então podem continuar respondendo aí. Deixa eu tirar aqui, porque vamos partir para o próximo ponto. Eu vou puxar um assunto aqui que quem não tem cão, ou quem tem cão, ou quem já teve cão, ou quem nunca vai querer ter cão, não importa quem é você. Uma coisa para a gente começar bem, e o famoso é assim que se começa um relacionamento com cão, ou aprender sobre cães, é a gente observar. A observação, ela precisa fazer parte, ela faz parte, óbvio, dos profissionais que trabalham com isso, das pessoas profissionais que trabalham com isso, a observação precisa existir. Se ela não existir, não tem como trabalhar bem com os cães. Agora, se você não é especialista em cão e nem quer fazer isso, você também precisa observar. E aí observar principalmente o seu cão. Se você não quiser saber dos outros, o seu cão você precisa observar. E quando eu digo observar, é como aquela terceira pessoa, né? Você é um espectador do que está acontecendo. De preferência o seu cão sozinho, interagindo com outras coisas, interagindo com outros cães, não importa. É importante demais você observar, fazer uma observação para você começar também a ter um olhar mais apurado para os sinais dos cães, começar a reconhecer padrões. Se você conseguir fazer isso com cães que não são o seu cão, cães de fora, quando você tiver um cão em casa, aí você nem precisa daquele especialista que eu falei lá no começo, porque você está tão treinada, você está tão preparada, que você vai bater o olho e vai entender exatamente o que está se passando com o cão, ou o que precisa fazer para mudar aquele comportamento, aquela emoção que ele está sentindo naquele momento, de tanto que você já observou. É lógico que só a observação não leva à perfeição, você vai precisar praticar em algum momento, mas o primeiro passo é assim que se começa. Se hoje você não tem cão, quer ter um cão, você começa a olhar cães, observar cães.
E não simplesmente observar para julgar. Porque às vezes a gente olha e fala, ó, o que aquele cão tá fazendo, ou ó, onde ele tá fazendo xixi, ó, sei lá, tá latindo. Observa com mais carinho, com mais atenção, olhando o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois que ele terminou de fazer aquele comportamento, de ter aquela ação, de se movimentar daquele jeito. Isso vai te dar muita riqueza. E se você começar assim, é o futuro que te aguarda. Tudo que acontecer daí pra frente você vai tirar de letra. Então eu acredito sim, aí já é mais o Beto especialista falando, que a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar um relacionamento com qualquer cão, observar. Observar cães, mesmo à distância. Se estiver perto, melhor ainda. Mais fácil de você observar. Então lembra de olhar para o seu cão. Dona Elizabeth colocou aqui, ó, faz todo sentido. Faz todo sentido. E cada vez faz mais sentido. Quanto mais a gente pensa, mais sentido faz. Vamos continuar as enquetes aqui do Instagram. Você vai preparar o seu cão para qual situação? Estamos falando do é assim que se começa. Então você vai preparar ele para qual situação? Aí eu coloquei 3. Coloquei para vacinas, para passeios e para dormir. Para qual situação dessas você vai preparar o seu cão? Vou falar de cada uma delas, é óbvio, mas é legal que vocês já fiquem pensando aí o que eu vou fazer. Qualquer uma delas é importante você trabalhar. Qualquer uma delas. O quanto antes, com a maior frequência possível que você conseguir, porque você estará preparando o cão para situações da vida dele. Uma vacina, ele vai precisar tomar. Se é que ele já não tomou uma e sabe-se lá como foi essa experiência. Passeio, ele vai ter essa experiência. Dormir, sem dúvida nenhuma. Então, a gente precisa, a primeira é dormir. Esqueça qualquer outra situação, qualquer outro comportamento. A primeira situação que você vai apresentar para o seu cão e ajudá-lo a ter um bom relacionamento com esse momento é dormir. É apresentar o lugar, é fazer com que aquele lugar seja seguro para o seu cão. E aí a gente já está incluindo aquele tour. Você já fez um tour ali por aquele ambiente, coisas boas já aconteceram ali, e logo no primeiro dia, você deixar o seu cão ali, ó, 30 segundos naquele local, e aí você volta e coisas boas acontecem, você faz um carinho no cão, dá alguma coisa, um brinquedo, não sei, aí vai depender da observação que você vai ter do seu cão, de você entender o que ele está gostando naquela hora, o que ele espera receber de recompensa. Então você preparar o cão para dormir tem que ser a primeira coisa a se fazer quando você traz um cão para casa. Se você trouxer ele de manhã, melhor ainda, porque aí você tem o dia inteiro para fazer esse processo com ele. Se você trouxer mais à tardezinha, talvez você precise passar a primeira noite com maior cuidado com ele ali, de repente até junto com você, de repente até na mesma cama, você dormindo junto, não tem problema. Lembra que a experiência precisa ser positiva. A gente nunca vai rodar a roleta da sorte e torcer para que nosso cão consiga dormir. Não chore, não sinta tristeza, não sinta medo, não se sinta ansiedade, não se sinta sozinho. A gente nunca vai arriscar. A gente vai preparar o nosso cão para isso. Então a primeira coisa, é assim que se começa, é você apresentar a situação de dormir para o seu cão. O lugar onde ele vai ficar, como vai acontecer, a porta vai ficar fechada, vai ter uma caixinha, ele vai estar dentro da caixinha, vai ter uma caminha. Como que vai ser isso? Você precisa reproduzir, fazer isso com o seu cão nesse primeiro contato. É assim que você começa isso. Agora, vou falar também das outras situações que eu coloquei aqui. A vacina. Se você imaginar que a gente está falando de cuidados médicos, como é que a gente começa? Também estamos falando de começar. Como é que a gente começa cuidados médicos? É lógico que a gente nunca espera e nem nunca imagina precisar levar ou ter que levar nosso cão até uma pessoa veterinária no momento de urgência. Óbvio que ninguém quer isso. Mas em algum dia ele vai precisar. Em algum dia, seja por rotina, e aí é uma coisa mais programada, vacinas, você vai falar medicamentos, né? Vacinas para o cão tomar. Depende de alguma coisa que o cão tenha, precisar tomar alguma medicação também. Enfim, é algo que precisa, vai ser feito. E como é que a gente começa isso? Em casa. A gente precisa começar esses cuidados, esses toques dentro de casa.
O cão precisa se acostumar com isso. Ele precisa conhecer a manipulação. Você pegar uma pata, você segurar um focinho, você levantar um rabo, você travar o cão, não importa, precisa ser prazeroso. Por mais que seja ruim para o cão ficar preso em uma situação, imagina que se ele já conhece, ou você já apresentou essa situação de uma forma prazerosa para ele, não vai ter problema nenhum. Agora, se a gente esperar chegar o momento de ter que levar o cão para tomar algum procedimento médico, aí a gente pode colocar o cão numa enrascada. Aí estaremos rodando a roleta da sorte de novo e nosso cão não merece isso. Não faz sentido. Então começa sempre dentro de casa. É assim que se começa com a vacina. Você pega... É legal até... Eu não vou dar detalhes aqui porque existem várias formas de se fazer. Mas você precisa iniciar para o seu cão primeiro. Deixar pegar uma pata. Eu não sei onde aplica vacinas em cães, mas é legal você entender também isso. E aí você segurar o pelo dele, segurar a pele dele, sempre relacionando com coisas boas, em momentos de atividades prazerosas. Manter o seu cão parado para que ele se acostume e tenha autocontrole, mesmo diante de uma manipulação. E aí muitas pessoas às vezes utilizam uma caneta, que é a caneta. A agulha em si, ela não machuca, ela faz uma pressão. Só que é uma pressão tão suave que o cão não vai nem ligar. O cão já vai conhecer. Então é assim que a gente começa. A gente precisa fazer essa habituação à manipulação, a contato, a procedimento, a virar de lado, virar a barriga para cima, segurar a cabeça. Não importa. Façam isso com o seu cão dentro de casa e o quanto antes. Sempre, todo dia. O seu cão precisa estar super à vontade ali sob uma manipulação. E aí o passeio. O passeio, como é que a gente começa esse passeio? Você vai esperar dar o período de vacinação do seu cão para ele poder sair na rua, se ele for um cão filhote, ou você vai começar esse processo dentro de casa, fazendo passeios dentro de casa. Olha que legal esse momento, a gente juntar esse momento da apresentação do ambiente para o cão, você apresentar todos os lugares da casa, todos os cômodos, junto com um treino de passeio. Ou seja, você não vai soltar o cão e ir acompanhando ele ali, ó, para onde ele vai. Você vai conduzir. E em cada ambiente, uma recompensa, um prazer, um carinho, sei lá. E aí o seu cão vai acostumando também, já vai iniciando, é assim que se começa, um procedimento de passeio, uma rotina de passeio. E dentro de casa você apresenta os acessórios de passeios, é legal ter sempre mais de um, para o seu cão conhecer essas situações, seja aquele que é o peitoral, seja a coleira de pescoço, seja aquele que pega no focinho, focinheira. Essas coisas todas é assim que a gente começa. É o quanto antes, dentro de casa, na tranquilidade, com um ambiente controlado ali, que você sabe tudo o que vai acontecer e que não há necessidade e urgência de fazer. Se você precisar levar o seu cão de uma vez só numa pessoa veterinária, pode ser que dê ruim. Roleta da sorte você rodou nesse momento. Ah, eu peguei meu cachorro agora ali, ele já é adulto, vou botar a coleira e vamos pra rua. Roleta da sorte. Não faça roleta da sorte com o seu cão. Prepare ele para tudo. Faça dentro de casa. É assim que a gente começa. Desenvolvendo o nosso cão dentro de casa para toda e qualquer situação. Vamos continuando. Temos tempo? Temos. Mais uma pergunta. Você vai fazer carinho no seu cão todo dia? Essa pergunta é uma pergunta que gera polêmica, às vezes gera tomates jogados em mim, de falar se vai tocar no cão e fazer carinho todo dia. A resposta é sim. Não me ataquem tomates, mas a resposta é sim. Eu também sou a favor. É importante a gente ter esse contato com o cão. O que é mais importante de tudo é a gente não fazer carinho no cão pensando na gente. Pensando no que a gente vai sentir, ou no prazer que a gente vai sentir, ou na necessidade nossa de tocar aquele cão, como eu disse lá no começo. A gente faz isso, a gente tem essa necessidade de, assim que encontra o cão, pegar no colo, fazer carinho. Eu duvido você pegar e chegar perto de um cão, primeiro contato que você tem com o cão, e você não se aproximar dele, ou você não tentar esse contato com ele. As pessoas fazem isso. Então precisa balancear isso. Primeiro de tudo, deixar as suas vontades um pouco de lado ali, para você pensar no seu cão. Entenda que os cães, por natureza,
eles não têm esse contato de carinhos que a gente faz desse jeito. Eles têm o jeito deles de fazer, principalmente com mordidas, né? Eles acabam se mordiscando, o que a gente não vai fazer com o cão. Então o contato da mão com o cão pode ser uma coisa desconfortável para o cão. Você precisa entender, existem cães que a primeira passada de mão que você dá nele, ele já vai gostar. Ele já vai curtir, já vai entender, já vai aceitar, já vai querer mais. Mas a gente não roda a roleta da sorte para essa situação também. A gente não pode fazer isso com o nosso cão. Então fazer carinho no cão todo dia, sim. Só que a partir de agora, você vai começar a colocar esse carinho como uma recompensa. Para que o seu cão valorize esse carinho, para que ele queira esse carinho. Isso vai auxiliar você muito quando você precisar apresentar qualquer coisa nova para o seu cão, seja dentro de casa, fora de casa, porque você tem aqui, ó, na palma da sua mão, literalmente, a recompensa do seu cão. Se você dá carinho pro seu cão o dia inteiro, o tempo inteiro, toda hora você tá ali, ó, carinho, 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 pro seu cão já não vale mais nada isso. Virou uma rotina, virou uma coisa comum ali do dia a dia dele. Ele precisa valorizar. Então, se você quer fazer carinho, aí vamos entrar nesse mérito. Você quer fazer carinho o tempo inteiro, quero ficar o tempo inteiro com a mão no meu cachorro, fazendo carinho, o pelo é gostoso, ou eu gosto do jeito que ele faz, eu me sinto amada, ele também se sente amado, independente de como funciona. Você começa a ensinar coisas pro cão. Vamos imaginar que a gente começa a fazer uma troca. E pode ser muito rápido, igual eu faço com os cachorros lá do sítio. Os cachorros amam, nossa, parece aqueles cachorros, os mais carentes da vida, né? Que quando você chega, ele deita no chão ali, quer que você toca nele. Nesse momento, é lógico que eu também tô louco para tocar neles, para fazer carinho, para rolar com eles ali na grama. Mas o que eu faço? Eu exijo algumas coisas deles também. Primeiro de tudo, o sentar, né? O sentar acho que é o mais básico. Então chega, eles sentam, pá, recebeu o meu carinho. Ele cumpriu a parte dele e eu cumpri a minha. E ambos tivemos o benefício, que era o carinho que a gente queria, porque foi valorizado. Então às vezes o cão tá lá deitado, aí você ensina ele a bater na sua mão para receber o carinho, ou tocar com o focinho na sua mão. Você vai continuar tendo carinho com o seu cão, vai estar estimulando ele, vai fazer ele gostar cada vez mais disso e trabalhar a mente para receber isso. Então sim, a resposta para isso, né, é você fazer o seu cão gostar de carinho, querer carinho. É assim que se começa. Aí depois você pode passar a mão o dia inteiro no seu cão, porque você vai estar sempre fazendo essa substituição, fazendo o seu cão pensar um pouco para receber esse carinho. E aí tem milhares de coisas, tá, pessoal? Falei aqui 3. Existem 150 mil coisas para a gente poder fazer. Pense mais nisso. É assim que a gente começa para poder fazer carinho o dia inteiro no cão. Não só porque a gente quer. O nosso cão também precisa entender aquilo como uma recompensa e lutar por isso também. Mais uma pergunta aqui, ó. Nossa, vou até tomar uma água antes dessa. Lembrem, quem quiser, de dar a resposta aqui, ó, para a pergunta de hoje, que é qual a primeira coisa a fazer com um cão em casa. E aí eu vou continuando aqui, daqui a pouco eu olho as respostas de vocês. Quanto tempo o cão leva para aprender algo? Cheguei perto do microfone aqui. 1 minuto ou 10 minutos? É lógico que eu fui super aleatório, pessoal. Foi super aleatório, só quis colocar uma diferença de tempos. Quando a gente imagina 1 minuto, a gente imagina, nossa, é muito rápido. Quando a gente imagina 10, fala, pô, é um tempo até considerável aí. É importante que a gente entenda que tem cães que em 1 segundo aprenderam. Vai depender muito do que você está ensinando, qual é o estímulo que você está oferecendo para ele. Mas, em 1 minuto, todos os cães aprendem alguma coisa. E pode ser a coisa mais difícil que ele nunca fez na vida. Se você souber entender em qual fase daquele comportamento ou daquele conhecimento o cão está, ou seja, você observar o seu cão, você interagir com o seu cão para conhecer ele, em menos de 1 minuto você ensina uma coisa nova para o seu cão. Um comportamento novo, uma interação nova, um objeto novo, um som novo, um cheiro novo. Tudo que você imaginar de novo, você ensina, o seu cão aprende em menos de 1 minuto. Ou seja, a resposta é 1 minuto. Na situação mais complicada, a gente precisa sempre segmentar. Se você vai ensinar uma coisa muito difícil para o seu cão, que você nem sabe que é difícil, mas você tenta ensinar e vê que o seu cão não aprendeu.
em 1 minuto ele não aprendeu, ele não conseguiu realizar aquilo, repense, modifique o que você está querendo ensinar, procure passos mais fáceis que vão levar você até esse objetivo. É isso que os especialistas em cães fazem, né? Que eu faço. A gente procura dar etapas menores para que o cão possa acelerar mais rápido, ir ganhando confiança, ir aprendendo e querendo participar cada vez mais. É assim que a gente começa. A gente tem que entender que em 1 minuto o cão já aprendeu. Ele já aprendeu, antes até, como eu disse, 10 segundos o cão já aprendeu, se você apresentou direito, fez a recompensa certa, montou o cenário do jeito certo, ele aprendeu. O que leva mais tempo? Porque é óbvio que se eu fizer isso, o cão aprendeu, eu não posso virar as costas e achar que ele vai reproduzir isso e entender isso para o resto da vida dele. Eu preciso generalizar, contextualizar em diversas situações diferentes o mesmo tipo de situação, o mesmo tipo de comportamento, de reação, de emoção, não importa. Isso é o que leva um pouco mais de tempo. Depende do que você quer ensinar, em 10 minutos você resolve. Mas muitas coisas são meses. Meses para você fazer essa contextualização, para fazer essa generalização. Esse é o processo que demora. O cão já aprendeu, só que ele aprendeu dentro de um cenário muito fácil, que você facilitou para que ele pudesse aprender. E você inseriu aquilo, ó, é isso aqui agora que você precisa fazer. Aí ele falou, pô, legal, aqui dentro, nessa situação, dentro desse contexto, com esses estímulos, ok, tá muito fácil, é isso mesmo. Agora, você precisa aprender e conseguir fazer em outras situações. Aí o seu cão vai começar a trabalhar, a começar a pensar. Isso é maravilhoso, olha o desenvolvimento, olha o amadurecimento, olha a habilidade que você está dando para o seu cão. Isso vai aumentar em muitos anos a qualidade de vida do seu cão. Em muitos anos, digo de vida mesmo. Quanto mais trabalhado o cérebro do seu cão, quanto mais tranquilo e confortável, não sei se é essa a palavra, o seu cão for, maior a chance dele viver mais. Porque ele vai ser menos estressado, ele vai ser menos ansioso, ele vai ser muito mais tranquilo e seguro de si, conseguindo realizar situações e trabalhando a cabeça. Não vai morrer nunca essa cabeça. Então pense assim, é assim que a gente começa sempre. Em 1 minuto o cão já aprendeu. Aí a partir daí é inserir isso em outros contextos da vida do cão. Vamos para a pergunta oficial da noite. Qual a primeira coisa a fazer com um cão em casa? Vamos ver aqui. Hoje eu estou estragando tudo aqui. A outra que tinha aqui era, era essa resposta aqui, ó, deixar conhecer a casa toda, que é exatamente o que a gente falou na outra, só estava um pouquinho diferente. Aí teve essa aqui, ó, mostrar onde fazer xixi. A primeira coisa, assim que a gente começa o relacionamento apresentando ali o ambiente para o cão, não é. Primeiro de tudo, não é. Primeiro de tudo, não vai ser você que vai decidir o local onde seu cão vai fazer um xixi. Calma lá, segura essa emoção aí. A não ser que você entenda muito sobre cães e você não se importe de deixar determinados espaços para o seu cão fazer xixi, você pode até escolher sim. Desde que seja um ambiente que seja arejado, porém não uma corrente de vento, que seja um ambiente protegido de sol, de chuva, de qualquer tempestade climática, de qualquer alteração climática. Tudo isso você precisa levar em consideração o tamanho desse ambiente, depende do tamanho do cão que você vai trazer para casa. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Porém, não adianta nada você fazer tudo isso, ter o ambiente ali perfeito. Nossa, o engenheiro, a pessoa que é engenheira ali veio, engenheira de cães, falou exatamente, as medidas estão corretas, a rota de fuga está perfeita. Não importa. Se você chegar com o cão na sua casa e não apresentar esse ambiente específico, de uma forma que seu cão conheça, goste e se sinta seguro, não vai ter pessoa que faça o seu cão fazer um xixi ali confortavelmente. Você vai precisar trancar o seu cão ali por um tempo até ele fazer um xixi, pode virar um estresse, uma bagunça. Então não que não seja a primeira coisa, não é a primeira coisa que a gente faz quando a gente traz um cão para casa. Não é assim que a gente começa esse relacionamento. A gente, primeiro de tudo, apresenta os ambientes para o cão. É isso que a gente faz. Mostra tranquilidade, mostra segurança, que está tudo bem, faz atividades relacionadas a cada ambiente. Ou seja, o lugar de xixi e cocô é um lugar onde você vai e não faz nada, fica tranquilo. Não tem agitação ali, não tem recompensas ali. A recompensa é o próprio xixi e o cocô. E um possível carinho, um possível petisco que você vai dar para o seu cão ali
quando ele fizer ali. Mas a primeira coisa que você faz é apresentar o lugar. Não adianta estar perfeito, maravilhoso. E lógico, aí você leva, depois de fazer aquele tour que você fez para casa, provavelmente o seu cão vai precisar e vai querer fazer um xixi, um cocô ali, tomar uma água. Aí você faz todo esse processo no ambiente onde você separou. Então é importante fazer isso, mas a gente precisa saber as prioridades. Lembra das prioridades de como é que a gente começa, o que a gente faz primeiro. Isso está incluído nesse bloco, mas não é a primeira coisa que a gente faz. Não adianta você chegar e falar, vou levar direto o meu cão para fazer um xixi ali. Pode ser até que ele faça, mas imagina que ele estava apertado, foi a única opção que você deu para ele, de repente ele não gostou da experiência, e aí talvez ele não repita nunca mais um xixi, um cocô ali. Porque não foi bem apresentado para ele, foi só um lugar que falou, faz xixi aí. E ele acabou fazendo porque precisava. Então pensem desse jeito também. Podem continuar dando respostas aqui, quem quiser responder aqui, ó, pode continuar respondendo. Opa! Eu vou dar a minha opinião, aquela opinião que eu sempre dou aqui pra vocês, que é... pior que tinha muito a ver com isso. Agora que eu vi o que eu escrevi aqui, tinha muito a ver com mostrar onde fazer xixi. Mas, que é restringir o acesso. Muita gente imagina isso, né? Que quando chegar com o cão, inclusive na primeira resposta que tinha isso, né? Mostrar os ambientes e tirar os que não é pra frequentar, sei lá, mais ou menos isso. Desculpa que eu não tô lembrando. Mas a ideia era a mesma. Então eu coloquei aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente traz um cão para casa é restringir o acesso. É não deixar ele ter acesso aos lugares que eu não quero que ele frequente ou que eu não quero que ele estrague. Então se a gente imaginar de um xixi e cocô, vou chegar com ele e vou colocar ele num lugar onde é o lugar que ele pode fazer xixi e cocô. Mas e se naquela hora ele não quiser fazer? O que é bem provável, porque ele chega, é um ambiente novo, ele pode se sentir inseguro, ansioso, e não vai se expor, se colocar numa situação de exposição ali para fazer um xixi e um cocô. Então é bem provável que assim que ele chega ele não faça isso. Então você faz esse passeio, esse tour pela casa, e depois você leva ele para o local. Foi isso que a gente falou aqui de levar para fazer o xixi, mostrar o lugar de xixi e cocô. Agora, se você pensar em restringir acesso, vamos imaginar em tudo isso que a gente falou, mas eu vou comentar de novo aqui. Quando você faz como primeira coisa em casa restringir o acesso, ou seja, você chega e põe o cão em um lugar, por mais legal que seja esse ambiente, por mais cheio de atividades, comida que você vai dar para ele, e aí não importa o tamanho que você está dando de acesso para o seu cão só vai se sentir seguro naquele espaço, naquele lugar. Ele não vai conhecer os outros lugares, talvez até ele nem queira conhecer, porque ele foi colocado direto ali naquele ponto, você não permitiu que ele saísse dali, por isso que a gente fala de restringir o acesso, e aí depois você quis que ele fosse para outro lugar, para outro quarto, vai ser um processo mais difícil, porque imagina que dentro daquele ambiente ele chegou, conheceu aquele lugar e adorou aquele lugar ali, aquele espaço onde você colocou ele. Não que não vá acontecer, pode ser que aconteça, que ele goste, mas pode ser também que ele não goste daquele espaço. E aí você colocou ele ali e depois você quer que ele entre em um outro looping de ansiedade, de desconhecido, para poder conhecer o resto da casa. Você pode aumentar a ansiedade dele, porque ele estava numa emoção, aí chegou nesse ambiente, aí você levou num lugar, botou ele ali, aí coisas boas aconteceram. Aí ele relaxou e falou, ufa, que beleza, então tá tudo bem, esse é o lugar que eu vou ficar. Aí você quer que ele conheça outros lugares, ou vá até a sala, fique com você num quarto, sei lá. Você vai jogar de novo na cabeça dele essa ansiedade, essa apreensão, esse medo do desconhecido. Então não é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega com um cão em casa, restringir o acesso para garantir que ele não faça nada de errado, que ele não faça xixi, que ele goste daquele lugar. Você faz isso depois. Você apresenta todos os ambientes, seu cão gosta de todos os ambientes, tem uma relação boa com todos os ambientes e passa aquele momento de apreensão, de ansiedade, de medo do desconhecido. Aí você leva ele até o local que, se você quiser restringir, não tem problema. Você fazer um processo ali de adaptação com restrição, pode fazer, desde que o seu cão goste de todos os ambientes e principalmente daquele ambiente onde você vai restringir. As coisas precisam acontecer bem ali. Ok? Seguimos. Vou levantar só mais um assunto. Mentira, não vou levantar mais nenhum assunto não. Porque o último assunto que eu ia falar aqui, que é o mais importante. Quando a gente fala de como a gente começa um relacionamento com o cão, como a gente começa a apresentar coisas para cães, qual é a primeira coisa que a gente faz com o cão em casa, já me responderam lá em cima, e eu já falei sobre isso aqui.
que é. Então fiquem com essa mensagem, com essa orientação, com esse cenário, que é apresentar todos os ambientes da casa para o cão. Não importa quantos ambientes tenham, não importa se você não quer que o seu cão fique em determinados lugares, o seu cão precisa conhecer, o seu cão precisa cheirar, se for o caso, o seu cão precisa ter experiências boas ali, ele precisa entrar em um ambiente e naquele ambiente você vai, faz um carinho, dá um petisco, não importa o que você vai fazer, brinca com um brinquedo, o seu cão precisa se sentir seguro em todos os ambientes que estão em volta dele. E se eu falar, se você pensar dessa forma, você vai entender que fora de casa também precisa ser bom para o cão, porque é o que está em volta dele. Só que onde ele vive, onde ele tem acesso diariamente, ele precisa gostar de todos os lugares. Ele precisa conhecer todos os lugares. E só depois, quando você começar a realizar maiores atividades, né, ter uma frequência maior de atividades boas, ensinando coisas para o seu cão, apresentando novas coisas, alimentando o seu cão, brincando com ele, passando um tempo de descanso ali. Quanto maior for a frequência nos lugares que você quer que o seu cão fique e a forma como ele fique nesses lugares, aí o seu cão automaticamente vai decidir. Pode ter certeza, o seu cão não vai buscar entrar em outro ambiente para fazer uma coisa aleatória, porque nos ambientes que você quer que as coisas aconteçam, você faz acontecer. Você está sempre ali atendendo essas necessidades, apresentando uma coisa nova, fazendo o seu cão se divertir, você se divertindo com o seu cão. É assim que a gente restringe. Por mais incrível que pareça, eu não sou contra a restrição, não. Eu acho ótimo se você fizer direito, com supervisão, trabalhando, olhando os sinais que o seu cão tem de desconforto, de tranquilidade, para poder fazer essa restrição. Tudo bem, você vai ensinar muitas coisas boas para o seu cão. Só que a partir do momento que você liberou a casa inteira para o seu cão e começou a realizar atividades nos lugares onde você gosta e quer que ele fique, ele também vai escolher isso. Ele não vai ter por que ir para um ambiente onde você não quer ou não gosta, ou prefere que ele não vá, se você está fazendo as outras coisas em outros ambientes. Se você está atendendo essas necessidades, ele não vai precisar buscar isso num banheiro, num quarto, num papel higiênico, num sapato. Ele não vai precisar disso. Você está ali para ele, ó, a toda prova. Você começou certo. É assim que se começa. Apresentando a vida para o cão, o lugar onde ele vai viver, os ambientes, a toca dele, a casa dele, o lugar seguro dele. É desse jeito que a gente começa com os nossos cães. É desse jeito que a gente começa, é desse jeito que a gente continua, é desse jeito que a gente permanece. Sempre será assim. Beleza? Acho que era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham aberto um pouco a nossa mente aí. Eu também abri aqui, foi legal ouvir a opinião de vocês, opiniões muito boas. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais aqui, se divertido também, ouvindo e entendendo que o nosso relacionamento com os nossos cães precisa ser divertido. A ideia é essa, que seja divertido para você, para o seu cão, para o mundo inteiro, para que todos possam ter ótimos relacionamentos com os cães e nós sejamos cada vez mais as pessoas melhores amigas dos nossos cães. Uma ótima noite a todos, até uma próxima, curtam aí, aproveitem, nos vemos em breve, um beijo.